muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Roberto Campos Neto foi aprovado numa sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ainda precisa passar pelo plenário do Senado, mas teve uma aprovação hoje já nessa importante comissão, a primeira comissão do Senado, justamente para liderar o Banco Central na próxima gestão. Juros altos dos bancos sob ataque justamente nessa discussão. Os senadores perguntaram de por que a taxa Selic está em 6,5%, e algumas taxas de juros ao consumidor chegam a 300%, em torno de 300%, como cartão de crédito. A história do spread bancário, a gente fala disso tudo daqui a pouquinho. A indústria teve alta de confiança agora no mês de fevereiro, foi o melhor resultado desde agosto do ano passado. Esse detalhe é importante, mas chama a atenção que, na verdade, o que puxou para cima a confiança foi o índice de situação atual, ou seja, qual é a perspectiva, qual é a realidade do negócio hoje. Quando se falou em expectativa, teve uma pequena redução, normalmente era o contrário, a gente explica isso daqui a pouco em detalhes também. Teve alta em 12 dos 19 segmentos, ou seja, melhor desde agosto. E acionistas aprovaram o acordo entre Embraer e Boeing, que já tinha sido aprovado pelo governo federal, porque tinha a possibilidade de vetar, e agora os acionistas também aprovaram. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje por 28 votos a 0 a indicação do economista Roberto Campos Neto para presidir o Banco Central. Campos Neto vai substituir Ilan Goldfein e defendeu a estabilidade da moeda, que é uma obrigação do Banco Central, o controle da inflação, outra obrigação do Banco Central, e o estímulo ao cooperativismo do crédito, ou seja, para justamente melhorar as taxas de juros cobradas do consumidor, para o setor produtivo, para pequenos empreendedores, ou seja, para o cidadão no dia a dia. Essa diferença do crédito, que inclusive foi uma das discussões hoje entre os senadores nesta sabatina. E claro, voltou a defender a autonomia do Banco Central, porque este já é um projeto do atual governo brasileiro, o governo de Jair Bolsonaro. Acompanhe. A nação já percebe a necessidade de reformas e precisamos empregar essa oportunidade na criação de uma cultura em que haja mais empreendedores e menos atravessadores. O atual governo está trabalhando para implementar uma agenda modernizadora e liberalizante. É hora de fazer mais com menos. É necessário eficiência, transparência, prestação de contas e mensuração do impacto quanto ao uso de recursos públicos. Quanto à questão fiscal, o país precisa avançar na estratégia de ajustes e reformas, em particular, mas não apenas, na reforma da Previdência. O relator da indicação de Roberto Campos Neto, o senador Eduardo Braga, insistiu durante a sabatina justamente nessa discussão de por que os juros cobrados ao consumidor, os juros do crédito cobrados do consumidor brasileiro são tão altos se nós temos hoje uma taxa básica da economia, dos juros básicos da economia em 6,5%, ou seja, enquanto a gente teve uma queda extremamente importante desde o final de 2016 até agora para chegar a 6,5%, os juros caíram, os juros cobrados ao consumidor, mas não na mesma proporção. Esse foi um tema de um debate extremamente quente durante a sabatina. Acompanhe. Os juros para o consumidor e para as pessoas jurídicas no Brasil têm a aberrante marca de ser 5 a 50 vezes maior do que a taxa Selic. Então, por que o Bradesco não pode oferecer juros mais baratos? Então, por que o Banco Itaú não pode oferecer juros mais baratos? Ou então, por que o Santander não pode oferecer juros mais baratos? Ou por que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não podem oferecer juros mais baratos? O maior instrumento democratizante do século está aqui, tecnologia. É importante os senhores entenderem que se a gente tem um estímulo à tecnologia e a gente tem uma intermediação muito grande, a tecnologia vai ser o principal elemento de desintermediar isso. Porque se temos plataformas eficientes e tem alguém querendo emprestar um juros muito caro e tem alguém que está disposto a emprestar, essa plataforma é que vai fazer a conexão. Então, a primeira medida que eu mencionaria é mercado de capitais e a segunda é estimular as plataformas digitais, estimular a desintermediação por meio de tecnologia.
Bom, vamos voltar a esse tema porque durante essa sabatina, o agora aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o novo presidente do Banco Central, pelo menos até esta fase, Roberto Campos Neto, foi questionado sobre a concentração bancária brasileira, se ela não seria a justificativa ou uma das explicações para os altos juros cobrados hoje do consumidor. Vamos lá. 78% do mercado de crédito no Brasil está na mão de 4 bancos apenas: Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. E para se ter uma ideia, nós temos hoje os lucros dos bancos no último ano, teve alta expressiva. O Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander e também, deixa-me ver, o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Esses 4 bancos tiveram juros expressivos no ano passado, ou melhor, lucratividade. Porque quando perguntado sobre a concentração, Roberto Campos Neto falou que concentração é uma coisa, a concentração brasileira não é diferente da que se encontra em qualquer outro lugar do mundo desenvolvido. E que é preciso olhar para o rendimento, para a lucratividade do banco. Os lucros dos bancos continuaram crescendo, apesar da economia ainda patinar, com dificuldade de sair da crise. Os bancos não sofreram essa crise, não. Os bancos continuam com lucratividade muito alta. Claro que esse vai ser um tema que ele vai ter de se debruçar e enfrentar de forma muito intensa. Apesar de ver na tecnologia, ou seja, tirar parte do mercado dos bancos justamente com a possibilidade de quem tem dinheiro hoje estar disposto a emprestar com juros menor e isso ser feito mediante um celular, um aplicativo, não necessariamente recorrendo ao sistema financeiro convencional, que é formado sobretudo pelos bancos e que tem hoje 78% do mercado de crédito. Roberto Campos Neto é, sim, neto do célebre economista, uma referência em economia liberal no Brasil, Roberto Campos, que talvez seja provavelmente um dos maiores economistas brasileiros. É exatamente o neto de Roberto Campos. Bom, vamos seguir, vamos ver como ficou o mercado hoje, num dia importante. Daqui a pouco a gente fala, antes vamos falar sobre a Embraer, porque a Embraer divulgou hoje que os acionistas da empresa com direito a voto aprovaram aquele acordo com a Boeing. Só para lembrar, o acordo foi esse aqui: a venda da divisão comercial da Embraer, só da divisão comercial. A Boeing vai pagar 4,2 bilhões de dólares à empresa, obviamente vai ser distribuído com os acionistas, e 80% dessa nova empresa vão ficar nas mãos da Boeing, 20% com a Embraer. Não fazem parte do acordo a divisão militar e jatos executivos, e a divisão também de jatos executivos que não vão entrar neste negócio. Ou seja, isso tudo está na mão da Embraer, a divisão militar, que é justamente uma questão estratégica, os jatos executivos, que é uma posição extremamente lucrativa da empresa, e a empresa não quis mexer nessas duas divisões. As ações da Embraer hoje tiveram uma alta de pouco mais de 0,5%, 0,59%, a R$ 18,56 por ação. A aprovação dos acionistas foi disso, dos que tinham direito a voto, 96,8% dos acionistas aprovaram. Você vai se lembrar que teve primeiro um voto extremamente importante que também foi a favor da junção entre as duas empresas desse acordo, que era aquela Golden Share, aquela ação especial que o governo detinha justamente porque a Embraer é uma empresa estratégica. O governo solicitou informações depois de um longo tempo, isso começou ainda lá na gestão de Michel Temer, e agora o atual governo aprovou esse acordo, porque o governo não recebe nada, por isso que o governo não tem participação na Embraer enquanto governo. Fato é que o governo tinha essa Golden Share que poderia, por exemplo, vetar qualquer venda de qualquer parte da Embraer. O governo não vetou, e aí hoje cabia apenas aos acionistas fazer essa aprovação. Ainda precisa passar por alguns reguladores aqui nos Estados Unidos, mas passo a passo esse acordo com a Embraer e a Boeing está andando. A BR Distribuidora hoje divulgou os resultados do 4º trimestre, portanto, do ano passado. O lucro da BR Distribuidora foi de 3 bilhões e 200 milhões de reais no ano passado, uma alta de 177% acima de 2017. Isso fez com que as ações também subissem hoje 0,53% a R$ 24,65. A BR Distribuidora é exatamente uma unidade da Petrobras, que faz justamente o que o nome diz, a distribuição dos combustíveis. Ela abriu capital recentemente aqui na Bolsa, muito depois da Petrobras. Você se lembra que nós tivemos no ano passado a greve dos caminhoneiros, as ações da Petrobras caíram bastante? Bom, nada daquilo foi suficiente para fazer com que a empresa não tivesse lucro durante o ano, porque, como eu disse, naquela época a greve ia acabar e as pessoas iam precisar de combustível e iam recorrer à BR Distribuidora, a Petrobras, que hoje detém exatamente a maior parte do petróleo brasileiro. Ou seja, era um momento de dificuldade
naquele especial momento. Era momentânea a situação de dificuldade. O Ibovespa hoje teve alta de 0,37% a 97.602 pontos. Se olhar para a Petrobras, hoje continuou caindo, pouco menos de 0,5% a R$ 26,58. Ontem ela teve uma queda importante, acima de 1,5%. A cotação do petróleo até teve uma recuperação hoje, depois da queda importante de ontem também. Subiu quase 1%, tipo Brent, negociado em Londres, e o barril do petróleo texano, negociado em Nova York, com uma alta de 0,31%. Mesmo assim, as ações da Petrobras caíram. Dólar comercial hoje praticamente estável, uma alta de 0,04% a R$ 3,74, ou seja, não mudou em nada em relação ao valor absoluto do dólar, uma oscilação aqui dentro da estabilidade da moeda americana. Bom, vamos seguir, porque o ex-governador do Rio de Janeiro e hoje condenado por corrupção, preso, inclusive, Sérgio Cabral, admitiu os crimes quando estava no governo contra a administração pública. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes desse depoimento de Sérgio Cabral. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. A audiência na Justiça Federal foi realizada a pedido da defesa de Sérgio Cabral. O ex-governador tinha ficado em silêncio no primeiro depoimento relacionado ao processo da Operação Fratura Exposta, que investiga fraudes em licitações da Secretaria de Saúde. Hoje, Cabral disse que refletiu e decidiu falar a verdade. O ex-governador contou que logo depois de eleito, apresentou o recém-nomeado secretário de Saúde, Sérgio Cortes, para o empresário Arthur Soares, que prestava serviços para o governo. No encontro, ficou definida a divisão da propina dos futuros contratos. Cabral ficaria com 3% do total e Sérgio Cortes com 2%. Todos os contratos tinham distribuição de propina. Sérgio Cabral disse para o juiz Marcelo Bretas que tem vício por dinheiro, que é uma doença, segundo ele. O ex-governador reconheceu que tinha 100 milhões de dólares no exterior e que o então vice-governador e secretário de obras, Luiz Fernando Pezão, que está preso, também recebia propina. Em relação ao ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, Sérgio Cabral disse que ele não ganhava propina, mas sim doações para a campanha. Em outro depoimento prestado apenas para o Ministério Público Federal, o ex-governador já tinha admitido o recebimento de propinas em diversos contratos, como o da reforma do estádio do Maracanã e o da construção da linha 4 do metrô. O dinheiro, inclusive, era entregue dentro do Palácio Guanabara, sede do governo do Rio. Sérgio Cabral já foi condenado em 9 processos. As penas somadas chegam a 198 anos e 6 meses de prisão. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Sérgio Cabral disse que era viciado em dinheiro e poder. E disse que isso é uma doença. Imagina quantas são as doenças que são causadas às outras pessoas dada a corrupção de agentes públicos. Vamos falar da confiança da indústria, que teve alta importante agora no mês de fevereiro. Nós temos os dados aqui. O índice foi apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Em fevereiro subiu 0,8 pontos, ou seja, quase um ponto, e chegou a 99 pontos. Vamos lá para entender um pouco melhor isso. É o maior nível desde agosto de 2018. Agosto a gente estava teve um pouquinho mais alto, foi 99,2 em agosto, ou seja, depois nós tivemos índices bem abaixo desses 99 pontos. E detalhe, em agosto do ano passado a gente estava em meio àquele turbilhão eleitoral vindo da greve dos caminhoneiros em maio, ou seja, tinha uma série de notícias que traziam instabilidade. Agora houve uma recuperação no índice da indústria, muito aquém do que poderia chegar, mas enfim. O detalhe é que normalmente esse índice é uma média da percepção que os industriais têm sobre o momento atual, como é que estão as vendas, os negócios, e o que eles esperam para o futuro, que é o índice de expectativas. Sempre quando a gente divulga esse índice aqui, o índice de expectativas, que também é usado pela Confederação Nacional da Indústria, é sempre melhor do que a percepção atual. Neste mês foi diferente. Vamos lá. A situação atual foi quem puxou o índice para cima, subiu 1,8 ponto. Chegou a 98,8 pontos, para você ter uma ideia. Se eu olhar para expectativas que continuam maior do que a situação atual, ela teve até uma queda de 0,3 pontos, de 99,2 pontos. Ou seja, imagina-se que o futuro seja melhor, a gente vê aqui que ainda tem próximo de 100 pontos, o índice de expectativa é de quase 100 pontos, a situação atual é bem menor, com 98 pontos, mas a gente teve uma melhora na situação atual. O que chama atenção é exatamente esse aspecto. Normalmente a gente tinha melhoras cada vez maiores
quando a gente falava das expectativas dos industriais, ou seja, a situação atual começou a melhorar também na perspectiva deles. Esse recuo da expectativa é pequeno, porque até que está bem próximo dos 100 pontos, né? Vamos entender um pouquinho como é que foi o andamento desse índice nos últimos meses. Pegando de outubro, o mês da eleição do ano passado, era de 94,2, depois são pontos aqui, tá? 95,7, 95,6, 98,2 em janeiro, e agora subiu para 99, com essa alta de 0,8 ponto, foi a 99 pontos agora nessa escala da Fundação Getúlio Vargas. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre a indústria de embalagens, que é um termômetro espetacular para entender qual é o momento da economia. O setor de embalagens de plástico teve um recuo, ou melhor, o resultado foi menor do que se esperava no ano passado, a gente fala disso tudo daqui a pouco, aqui no Cenário Econômico, depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, o setor de embalagens é um setor extremamente importante para medir o desempenho econômico do país. Para falar sobre esse assunto, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Plástico, José Ricardo Roriz Coelho, está comigo aqui. Seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. A indústria de plástico especificamente, nós estamos falando de embalagem como um todo, mas a de plástico especificamente, qual foi o comportamento dela em 2018? Que foi o segundo ano da recuperação econômica brasileira, mas a gente está vendo aqui que não foi exatamente um resultado que se esperava, foi muito aquém do que se podia, embora tenha sido positivo. Nós iniciamos o ano esperando um resultado muito positivo. Nós imaginávamos que ia crescer 2,2%. E no final do ano cresceu 0,8%. Tivemos alguns problemas ao longo do ano, a greve de caminhoneiros foi uma delas, o setor de alimentos e bebidas, que é um grande demandante, também teve problema, mas o resultado foi muito abaixo do que nós imaginávamos. E ali foi a questão conjuntural do ano passado? Foi. O ano passado, nós tivemos o primeiro semestre com o problema o problema logístico, foi uma questão logística. E o segundo semestre foi uma queda de demanda mesmo, principalmente nos principais setores demandantes de embalagens plásticas. Se a gente olhar para o ano passado, até para tentar entender o porquê desse comportamento da indústria de plástico, nós tivemos, sim, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, dois fatos que chamaram a atenção. Primeiramente, a subida dos juros americanos, que mexe com economias emergentes, como é o caso da brasileira, e a greve dos caminhoneiros em si, um fator doméstico pesado aqui. No segundo semestre, nós tivemos um período eleitoral, o que normalmente é tenso, e esta eleição talvez tenha sido mais tensa ainda, o que também gera instabilidade, insegurança para investimentos. E também as pessoas, obviamente, seguram. Só que isso tudo aconteceu no segundo ano, depois de uma crise gigantesca de 2015 e 2016. O 0,8% de crescimento no ano passado da indústria de plástico, levando-se em conta todos esses aspectos, é razoável, embora, obviamente, se quisesse crescer mais? Na realidade, nós estamos no mesmo volume de demanda que nós estávamos em 2010. Porque essa foi a maior crise e a crise mais forte de todos os tempos. Então, 0,8%, você começa a ter uma retomada. Mas, se você for comparar com anos anteriores, em 2018 nós consumimos o mesmo que se consumiu em 2010. E como é que a indústria de plástico pretende reagir agora? Há possibilidade de quê? De coisas tecnológicas para chamar a atenção, de redução de custo para tentar melhorar o desempenho? Onde é que a indústria foca agora neste ano de 2019? Porque todo mundo quer crescer, mas parece que todo mundo vai ter que inovar em alguma coisa para, digamos, melhorar a produtividade brasileira, a lucratividade das empresas, o desempenho como um todo. Onde é que a indústria está focando agora? Bom, tem um lado bastante positivo, é que essa confiança para investimento, e principalmente investimento em inovação, ela está voltando. Porque até um tempo atrás, o empresário pensava, por que eu vou investir? Se eu não tenho demanda, mesmo com um produto inovador, eu vou estar substituindo um produto antigo, mas eu não estou aumentando demanda. Agora existe a possibilidade de a demanda que já existia, né, continuar, e produtos inovadores que vão acrescentar ao mercado já existente. Então, hoje, você tem uma propensão a investimento, e principalmente investimento em inovação, muito maior do que você tinha durante esse período da crise. E também você tem o otimismo do empresário, né, e a queda dos juros, ela vai ajudar muito isso, porque
as pessoas com a queda de juros, elas estão dispostas a correr mais risco. Então, o risco em inovação, o risco em novos modelos e novas propostas de produtos que substituam produtos já existentes. Queda de juros gera demanda por crédito também, né? É isso que provavelmente os bancos ainda não compreenderam, né? Como reclamam da inadimplência, né? Porque o que acontece? O juro Selic, ele caiu, mas o spread bancário, ele ainda não caiu na mesma dimensão que caiu a Selic. Foi tema hoje da sabatina de Roberto Campos Neto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. À medida que o crédito for voltando e as taxas de juros mais baixas, primeiro, do lado do consumidor, o consumidor vai consumir bem mais, caso ele tiver crédito e um crédito mais barato. E do lado do investidor, ele vai investir, vai criar emprego, e aí a economia volta a crescer, como é o que nós todos esperamos, né? Quando a gente fala sobre plástico, olhando agora especificamente para o setor, nós temos discussão de questões ambientais muito ligadas à embalagem plástica. As sacolinhas plásticas ou qualquer outro tipo de embalagem. Está se querendo substituir o canudo plástico por canudo metálico reutilizável. Como é que a indústria responde a essas demandas do momento? Porque no momento de dificuldade se consome o básico do jeito que for possível. Isso é comum em qualquer economia. Quando as pessoas começam a melhorar de vida, elas começam a fazer escolhas mais específicas. É aí que, por exemplo, a inovação começa a aparecer, porque se não aparecer, perde-se mercado. Como responder a essas demandas específicas que, obviamente, teremos a partir de agora? Bom, é natural e é até bom que essas discussões aconteçam. O maior volume do plástico, mais de 75%, vai para consumos permanentes. Então, no automóvel, no avião, nos drones, nos implementos agrícolas, nas embalagens que durem mais tempo. O problema do plástico, que está sendo bastante atacado agora, são os descartáveis. E a maneira que o plástico é descartado. A partir do momento que você descartar de uma maneira adequada e você direcionar esse plástico para reciclagem ou para economia circular, né, que é o que nós estamos fazendo e é o que nós estamos promovendo, né, as pessoas conhecerem mais quais são as alternativas para o reaproveitamento de plástico, que vai ser uma solução para isso. Agora, é bom que tenha essa discussão, é bom que a gente sempre ache o produto que é mais adequado para a aplicação, né? Porque não raro se olhou para a indústria como a causadora do problema, mas o plástico pode ser reutilizado e tem fim específico que permite a reutilização dele ou qualquer outro tipo de procedimento que não o descarte no meio ambiente. Essa resposta, a discussão estava pela metade, não estava? O que nós precisamos, não só para o plástico, mas para todas as matérias-primas, primeiro, nós temos que, o que a gente chama de downsize, você diminuir o peso, você diminuir a quantidade de matérias-primas que são utilizadas, né, na indústria de maneira geral. Nós temos que reaproveitar muito das embalagens que são produzidas e aquelas que não vão ter mais uso, elas têm de serem direcionadas, né, à reciclagem. E o plástico ele pode ser 100% reciclado, né? Então, agora, você tem um trabalho de convencimento, um trabalho de informação, para que a população conheça isso, né? A gente até brinca no setor, né, que o canudo plástico não tem pernas para caminhar até o mar, né, porque alguém jogou ele lá. Então, claro. O descarte está equivocado. Esse descarte ele é inadequado. Mas também tem um pouco de culpa nossa de não estarmos fazendo o trabalho, né, de levar até a população, né, de como é que deveria ser. Quer dizer que a indústria está disposta a se envolver diretamente nesse tema? Sim, a indústria está totalmente envolvida nisso, porque para nós o que interessa é ter o melhor produto e o produto mais adequado e mais amigável para a sociedade. Para nós, produtores e empresários, não interessa estar fabricando um produto que ele seja inadequado para o consumo. O senhor falou de inovação, isso passa por exemplo, uma autopeça. O que vai compor o painel de um carro, que boa parte dos carros hoje é feito de plástico, tá? Esse plástico de melhor qualidade dura mais, ou seja, eu vou usar menos numa substituição eventual. Essa qualidade começa a aparecer no produto de plástico? Essa qualidade, por exemplo, quando o plástico ele entrou no automóvel, né, o motivo dele ter entrado era a redução do consumo de combustível. Depois percebeu-se que o número de acidentes, né, que ocorriam, você tinha
eram de menos gravidade para as pessoas que estavam nos automóveis. É porque o plástico é um grande, ele reduz o impacto. Então, uma batida de carro, por exemplo, até chegar nos passageiros, ele absorve bastante o impacto. Então, ele tem essas características e, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando essas características para ter um melhor uso, né? E ter um aproveitamento nos diversos segmentos de mercado. Seu José Ricardo, conhecedor de economia, como sou obrigado a ser, se a indústria de embalagem tiver crescimento forte, a economia está melhor. Obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Boa sorte no setor. Muito obrigado. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. O setor de embalagens é extremamente o termômetro, talvez, dos melhores para se entender como anda a economia de um país. Se crescer o setor de embalagens, cresce a economia. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã às 7 da noite a gente está de volta. Até lá.